Boa noite já, né? 3 minutos depois das 18. Eu gostaria primeiro de agradecer o convite, a Defensoria de São Paulo, na pessoa da doutora Renata, a Defensoria do Rio, na figura do doutor Pedro, a Rede IN, doutora Ana, né? Cumprimentar a doutora Isabel, a doutora Laila, tá? Ao Marcelo e o Ivo, que estão fazendo a tradução simultânea aqui, né? O Daniel, que está dando suporte. Então, agradeço muito o convite por estar aqui, né? E, assim, me coube falar... primeiro, vou me descrever, né? Eu sou um homem branco, totalmente careca, com óculos, com aro preto. Estou com uma camisa azul clara, um blazer preto. Atrás de mim, uma parede verde e branca, com um quadro com uma paisagem rural, tá? Não sou pessoa com deficiência e trabalho com isso já há bastante tempo, com esse tema, né, há bastante tempo, por conta justamente da minha passagem pela perícia médica. Hoje, como foi dito, eu sou perito médico aposentado. Então, a gente tem procurado contribuir com toda essa discussão, né, e hoje no NIPS a gente também continua desenvolvendo um trabalho nesse sentido. Eu vou fazer uma projeção, porque esse tema é interessante fazer a projeção para ilustrar, e aí a gente consegue evoluir bastante, né, com mais facilidade, e eu vou, então, compartilhar aqui. Vejam se está na tela. Isso, agora vamos lá. Então, vou botar no começo. Pronto. Perfeito? Só que era para começar do começo. Deixa eu ir lá para isso aqui. Então, eu fiz o seguinte, eu tomei a liberdade de fazer um pequeno ajuste no título, a interdependência entre funções e estruturas do corpo e os fatores contextuais, não só os ambientais, mas os contextuais, porque são os ambientais e pessoais na caracterização da deficiência. Tá? Então, para explicar isso de uma forma bastante objetiva, eu vou utilizar o organograma da CIF, a Classificação Internacional de Funcionalidade, Incapacidade e Saúde, né, que ela foi publicada pela Organização Mundial de Saúde em 2001, e a CIF é o que permite a gente compreender o que tanto a Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência da ONU, assim como a Lei Brasileira da Inclusão, trazem como definição de pessoa com deficiência, ou pelo menos esse conceito estabelecido. Tá? Então, eu vou descrever, é uma imagem, eu vou usar basicamente essa imagem o tempo todo, né? Então, aqui são 6 retângulos, um primeiro retângulo na parte de cima, escrito condição de saúde, distúrbio ou doença. Depois, 3 retângulos intermediários, o da esquerda, funções e estrutura do corpo, o do meio, atividades, o da direita, participação. E embaixo, mais 2 retângulos, fatores ambientais e fatores pessoais. Isso para as pessoas com deficiência visual poderem acompanhar, né, a explicação. Então, eu vou utilizar basicamente esse organograma e vou falar de cada um desses pontos para a gente compreender a interação. Então, o primeiro ponto é a questão da condição de saúde. Tá? E a doutora Isabel tinha dito que, há tempos atrás, o reconhecimento da pessoa com deficiência era feito em cima da codificação pela CID, né? O Código, a Classificação Internacional de Doenças. Né? Então, hoje, a gente ainda utiliza a CID, né? E as pessoas, claro que têm uma gama enorme de condições, de condições de doenças ou agravos, e que são passíveis de classificação pela CID. Então, esse retângulo de cima é o único ponto em que essa classificação da CIF, que é a que traz o modelo biopsicossocial, por ser um modelo interativo e um modelo dinâmico, é nesse ponto que ela tem uma interferência, uma interação com a Classificação Internacional de Doenças. Dito isso, é possível que uma pessoa tenha, de fato, um código na CID, ou seja, tenha uma doença ou um agravo, ou não necessariamente, não precisa ter um diagnóstico. Tá? O que a CIF faz e ela valoriza são outros componentes. E um componente bastante importante são as funções e estruturas do corpo, que são todos os aparelhos e sistemas, como eles funcionam, né? As funções do funcionamento de cada aparelho e sistema, e qual a estrutura que esses aparelhos e sistemas têm. Então, a gente sabe que a gente tem, por exemplo, o aparelho respiratório e a função respiratória, o aparelho cardiovascular e as funções cardiovasculares. E assim nós temos todos os aparelhos e sistemas com esta correspondência, e é aqui que isso, então, é analisado. Não importa tanto qual é o diagnóstico que a pessoa tenha.
Então, eu posso ter uma pessoa, por exemplo, com comprometimento na função respiratória, tá certo? Mas o diagnóstico dela pode ser tuberculose, que é lá em cima, condição de saúde, ou pode ser um câncer, ou pode ser um trauma que ela tenha sofrido, né? Então, não importa o diagnóstico, o fato que essas 3 pessoas ou mais pessoas com diferentes doenças podem ter comprometimento na sua função ou na sua estrutura do aparelho respiratório que eu usei como exemplo, tá? Muito bem. Esse componente é o corpo do indivíduo. Ele traduz, quer dizer, são 2 componentes, né? Funções e estruturas. Eles traduzem a diversidade do corpo humano, né? Então, cada aparelho e sistema desses, ele pode funcionar ou ter pequenas alterações, desde mínimas até alterações extremas, tá certo? Assim, alterações na estrutura ou alterações no funcionamento, tá? Muito bem. A CIF permite a gente qualificar isso, né? Então, a CIF tem uma qualificação e ela diz, né, permite que você diga se esse comprometimento é nenhum, se é leve, se é moderado, se é grave ou completo, dependendo da proporção desse comprometimento. Tá? Então, na realidade, o que acontece é que, assim, isso é bastante subjetivo, porque dependendo do agravo e da alteração que a pessoa tenha, essa variação, ela existe e diferentes avaliadores podem interpretar de uma forma diversa. Então, esse é o primeiro ponto. Mas funções e estruturas do corpo, há tempos atrás, era isso que traduzia a deficiência. Então, o indivíduo tinha uma alteração na visão, uma alteração na audição, uma alteração na estrutura física do seu corpo. Então, isso era chamado de deficiência. E hoje não é mais, e a gente vai entender por quê logo à frente. Tá? Tem um outro componente, que são os fatores ambientais. Então, eu costumo dizer que fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo. É tudo que o meio, oferece para esse indivíduo ou deixa de oferecer para esse indivíduo. Tá? Então, a gente tem, por exemplo, produtos e tecnologias. Tudo que nos cerca é produto e tecnologia. Então, você pode ter produtos e tecnologias que facilitem ou prejudiquem. A doutora Isabel deu um exemplo que ela precisava de um táxi adaptado e, no final das contas, ele não veio. Então, o outro táxi não tinha a mesma condição, então, para ela, isso serviu como uma barreira, enquanto o outro serviria como facilitador. E assim vale para tudo. Eu estou usando óculos e, para mim, é um facilitador. Então, e para tudo que a gente precisa, tudo que o meio nos oferece, a gente chama isso de fator ambiental e, no caso, produtos e tecnologias, tudo que nos cerca, né? E aí, logicamente, esses produtos e tecnologias podem também ser facilitadores ou barreiras. Além disso, tem as condições de moradia, de vida, onde esse indivíduo mora, as condições do ambiente em que ele mora. Tá? Existem também um outro domínio que analisa as atitudes das pessoas em relação a esse indivíduo. Um outro que avalia, por exemplo, os apoios e relacionamentos que esse indivíduo tem ou deixa de ter. E também os serviços, sistemas e políticas que são oferecidos para essas pessoas. Então, tudo que nos cerca, independente de ter ou não uma deficiência, né, pode servir como facilitador e como barreira. O tempo inteiro, tudo que nos cerca. Então, por isso que traduz bem dizer que fator ambiental é a relação do meio com o indivíduo. Tá? Além disso, existe um outro componente que são os fatores pessoais, que são as características individuais das pessoas, né? Então, o sexo é uma característica, o gênero é uma característica, a personalidade é uma característica, o nível de instrução, a forma de enfrentamento da vida é uma característica, e as pessoas são diversas. Então, elas são diversas por conta do seu corpo e são diversas também por conta das suas características pessoais, tá? No seu corpo, ela pode sofrer intervenções que melhorem ou não. Ela pode sofrer uma cirurgia que corrija algum déficit que esteja tendo, isso lá no corpo, nas funções e estruturas. Mas aqui, em fatores pessoais, ela pode também ter situações que façam com que ela mude essas características desses fatores pessoais ao longo do tempo. O próprio amadurecimento na vida faz com que as pessoas evoluam do seu ponto de vista da sua personalidade, da sua forma de enfrentamento, mas tem uma coisa que é muito chave dentro desse processo, que é o nível de instrução. Não é? A pessoa pode ser escolarizada e aumentando o seu nível de instrução. Então, é interessante como isso, para ela, vai também dar muito mais independência. Né? Então, é interessante que a CIF, quando ela fala
de um modelo biopsicossocial interativo, ela leva em conta, só um detalhe que tem mais um slide aqui, que pega fator ambiental e fator pessoal e junta, que são os fatores contextuais. Por isso que eu mudei o título, tá certo? Então, os fatores contextuais é um conceito teórico, mas ele engloba tanto os fatores ambientais como os fatores pessoais, tá? Então, quando a gente pega todos esses componentes, e aqui no slide seguinte mostra atividades e participação destacada, tá? Então, quando eu pego todos esses componentes, condição de saúde, funções e estruturas do corpo, fatores ambientais e fatores pessoais, isso em conjunto é o que vai determinar o que essa pessoa consegue fazer, que é atividade, e do que ela consegue participar, que é participação, tá? Então, o slide seguinte mostra uma linha imaginária, tá certo? Que, de um lado, ela diz, quando essa interação é positiva, ou seja, está tudo ok, está tudo funcionando bem, interagindo bem, isso se chama plena atividade e participação. Quando tem alguma coisa alterada, seja lá no diagnóstico, seja na função ou na estrutura do corpo, seja numa barreira do ambiente, seja uma característica pessoal, tá? Que dentro dessa interação de todo esse conjunto, ela tende a pender para o lado negativo, a gente chama isso de limitação e restrição. Então, a gente pode ter limitações e restrições por fatores diversos, tá? Fatores, inclusive, que não têm a ver com o nosso corpo. Isso a CIF diz. A convenção, ela já coloca de uma forma diferente, que para você considerar a pessoa com deficiência, você leva em conta, sim, os fatores de funções e estruturas do corpo. Mas a CIF diz o seguinte, esse organograma da CIF, ele traz linhas e setas que comunicam todos esses retângulos. Miguel, mais 5 minutos. 5 minutos? Então, Sim. ele traz esses... Eu estava pensando em 10, por isso que eu estava... Então, vamos lá, vou correr aqui. Então, o que acontece? A CIF tem as setas em todos os sentidos para mostrar esta interação, correto? Então, quando essa interação ela é positiva, como eu disse, a gente chama isso de funcionalidade. Quando ela é negativa, a CIF chama isso de incapacidade e a Convenção da ONU chamou isso de deficiência. Tá? Então, incapacidade e deficiência são nomenclaturas similares que denotam justamente limitação de restrição. Então, quando a gente vê a Lei Brasileira da Inclusão, e que diz que considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, ou seja, tem alteração no corpo, alterações ou alteração no corpo com qualquer dessas naturezas, tá? O qual, em interação com uma ou mais barreiras, que são fatores ambientais, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, ou seja, limitação e restrição, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, isso é o que diz a Lei Brasileira da Inclusão, reproduzindo o que trouxe a Convenção da ONU. A avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, ou seja, tem que levar em conta todos esses elementos, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, e considerará os impedimentos nas funções e estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho de atividades e a restrição de participação. Tudo que a gente explicou ali atrás. E o Poder Executivo criará instrumentos para avaliação da deficiência. Essa criação, como já foi dito, né, já vem sendo discutido desde a publicação da lei, né, e está com atraso bastante grande. E, recentemente, esse grupo de trabalho interinstitucional, ele publicou depois de muita pressão social, né, todo o seu relatório, e esse relatório que tem o link aqui, que leva ao relatório, esse relatório... E ele vai entrar no link, espera um pouquinho, era para passar, pronto, aqui. Espera aí que eu vou ter que voltar agora, sem querer eu cliquei no link, ele foi, pronto. Então, esse relatório final, ele traz uma lista enorme de documentos, e aí eu chamo a atenção para 2 documentos em destaque. O documento 8, que é uma proposta para o instrumento e modelo único de avaliação, e o documento 13, que é proposta para o instrumento e o modelo único de avaliação da deficiência. O modelo 8 foi o documento produzido pelo Ministério da Cidadania, Ministério da Economia, Ministério da Saúde, apoio, acho que, da Advocacia Geral da União, vários órgãos, e o documento 13 foi o documento produzido pela Secretaria Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência e que veio coordenando todo esse processo de discussão desde a LBI, não é? E só que o que aconteceu? Por uma decisão governamental, o documento que provavelmente vai ser publicado no decreto,
é o documento 8, que traz, na realidade, uma adaptação do índice de funcionalidade brasileiro, uma mescla do índice de funcionalidade brasileiro com o instrumento de avaliação do BPC. Né? E o documento 13, ele pegou o instrumento, o índice de funcionalidade brasileiro, que é o IFBRM modificado, fez os ajustes de adaptações e construiu aí sim um instrumento que tem começo, meio e fim. Não é ele que está aprovado, a gente falo isso com um certo conforto, porque ele foi tornado público. Caso não tivesse sido tornado público, a gente não poderia estar falando sobre ele. Eu e Laila participamos do processo de discussão, e a doutora Ana, a doutora Isabel também, em dado momento, né? E aí o que acontece é que esse documento hoje está disponível, e eu acho que o movimento precisa tomar ciência dos dois documentos, tá? E principalmente entender qual é a lógica de concessão ou indeferimento dos benefícios, né? E o que a gente percebe é que o documento 8, ele segue o modelo do BPC e, logicamente, o modelo do BPC hoje já está mais restrito sob o ponto de vista de concessão do que foi nas 3 versões anteriores, tá certo? Então, ele está cada vez mais biomédico e não biopsicossocial, embora ele traga todos os elementos. Esse documento 8 também tem vários anexos que são bastante interessantes, mas o que é mais importante dentro desse processo é compreender, nos dois documentos, qual é a métrica utilizada e quais são os critérios que vão permitir deferir ou indeferir, tá certo? Então, eu vou parar aqui, a gente depois, na discussão, a gente pode abordar, e fico à disposição, tá bom? Agradeço e desculpa se eu passei alguns minutinhos que eu me descontrolei aqui no tempo.